Olá, no vídeo de hoje eu irei falar sobre a PetroRecôncavo, uma empresa que, ao meu ver, é uma das mais promissoras hoje no mercado de oil e gas do Brasil. Olá a todos, se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Faustino, convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. O que é a PetroRecôncavo? A empresa tem mais de 20 anos de mercado e ela foi criada porque a Petrobras queria alguém para explorar os campos de petróleo dela que já estavam maduros. Essa é a primeira fase da empresa. A segunda fase da empresa, que é a fase atual, consiste na aquisição de ativos da Petrobras para a exploração. Assim, ela tem mais liberdade para fazer o que quiser e até revender se for o caso. Mas aí você deve estar se perguntando, o que é um campo maduro? Um campo maduro é a denominação dada àqueles campos de petróleo ou gás natural que já ultrapassaram seu pico de produção, ou seja, o volume de hidrocarbonetos extraídos reduziu a energia interna do reservatório, acarretando o declínio natural da produção. Então, é aquele campo, por assim dizer, já deu o que tinha que dar. Porém, lá para a PetroRecôncavo, eles conseguem fazer milagres com esses campos maduros. O próximo passo é de onde vem a receita. A receita é focada no desenvolvimento de campos maduros onshore. O que seria onshore? Onshore é dentro do continente do Brasil, é em terra. Offshore é fora do continente, é no mar. O total de investimentos na compra de campos maduros foi de 600 milhões de dólares, que eles investiram para poder fazer todo o investimento deles e para poder tirar a receita. Atualmente ela opera principalmente na Bahia e Rio Grande do Norte. E como foi o IPO? Olha, uma coisa que você pode olhar na PetroRecôncavo e pensar que ela é uma empresa jovem porque ela tem uma data de IPO recente, foi em maio de 2021. Porém, isso não é verdade, ela é uma empresa que possui mais de 21 anos de mercado. Olha, o IPO foi feito em maio de 2021, o capital levantado teve basicamente 3 destinos: pagamento das compras já feitas, porque eles já tinham comprado alguns campos onshore, aquisição de novos ativos e investimento nos ativos que a PetroRecôncavo já opera. E aí, uma pergunta que você pode ter é o seguinte: poxa, por que a Petrobras não faz o serviço que a PetroRecôncavo faz? Olha, a estrutura de custos da Petrobras é tão alta que ela precisa de um tipo de estrutura, ela precisa de um tipo de produção muito robusto para fazer com que aquilo valha a pena. Então, para a Petrobras não vale, mas para a PetroRecôncavo vale. Ela não é uma empresa de capital misto, ou seja, ela pode fazer o que ela quiser, ela tem mais margem para manobra, ela tem uma estrutura mais reduzida e por isso ela consegue fazer o serviço que a Petrobras não consegue. Tanto que a Petrobras, ela para se desfazer desses campos, provavelmente é porque a Petrobras estava até dando prejuízo para eles. Porém, a PetroRecôncavo é uma empresa bem lucrativa, ela não opera no prejuízo, beleza? Quais são os cases de sucesso da PetroRecôncavo? Poxa, será que ela realmente consegue fazer toda essa extração com essa qualidade que ela fala? Sim, eu vou te dar 2 exemplos. O case 1 é o Polo de Remanso. Se você não sabe, o Polo de Remanso ele fica aqui na Bahia e ele é composto por 11 concessões operadas. O Polo de Remanso, desde o momento em que eles pegaram para explorar a operação, a produção de óleo aumentou 4,7 vezes. Então, a Petrobras tinha um valor que eles estavam conseguindo extrair e do momento que eles conseguiram extrair, eles multiplicaram por 4,7 vezes. Então, eles melhoraram muito a produção de petróleo deles. E qual que seria um case 2? Seria o Polo Potiguar. O Polo Potiguar é esse polo que fica aqui no Rio Grande do Norte. Ele é composto por 31 concessões operadas, 2 concessões operadas por parceiro, um bloco exploratório. Desde o momento em que eles pegaram para explorar, a produção de gás aumentou 74%. Então note que quando ela chega, ela consegue fazer uma produção muito maior do que estava lá inicialmente. A PetroRecôncavo, ela corre os mesmos riscos que a Petrobras. O principal é que ela também está sujeita à oscilação do preço do petróleo. O preço do petróleo ele é definido, ele é uma commodity e é definido a nível mundial. Então ela tem essa similaridade. Mas quais são
mas eu acho que a similaridade fica mais nesse sentido, porque a Petrobras ela é uma empresa que pode ter interferência governamental, isso pode ser bom ou ruim. E qual que seria hoje a estrutura de custos lá da PetroRecôncavo? Toda vez que você pensar em investir em uma empresa de petróleo, você sempre precisa levar em consideração o custo do lifting cost. Esse custo, ele é um custo que tem um cálculo padronizado, está aqui na tela se vocês quiserem ler, e ele demonstra o custo médio de produção de petróleo das empresas. Quanto menor, melhor. Hoje, o lifting cost de produção lá da PetroRecôncavo, ele está em $13,54. E eles até falaram aqui que o custo médio de produção do segundo trimestre de 2023, 13,54, representou um aumento de 5% versus o trimestre anterior. Então, se você, como investidor, se decidir investir na PetroRecôncavo, sempre precisa considerar o lifting cost. Todo mês, todo trimestre, né, quando tem uma divulgação de resultado, você precisa vir aqui e acompanhar esse custo médio de produção aqui, ó. Note que de 2021 para cá ele está aumentando. Então, poxa, aumentar é um problema? Não, se a empresa conseguir repassar esse aumento lá na venda, se as margens dela continuarem as mesmas. Então, quais são os desafios atuais da empresa? Olha, o primeiro aspecto que precisa ser considerado nos desafios atuais é a taxação de exportação, porque até um tempo atrás essa taxação não existia, depois veio a taxação da exportação, que eles disseram que seria temporária. Isso aqui é algo que afeta a empresa, mas afeta mais nesse curto prazo, porém é algo que precisa ser levado em consideração para fins de análise do curto prazo. Queda do petróleo, a OPEP está fazendo de tudo para reduzir a produção de petróleo mundial, para manter o dólar, para manter o petróleo em determinado valor, mas isso aqui é algo que afeta a empresa, né? Se o valor do petróleo estiver muito baixo. Problemas de produção e escoamento de gás. O Brasil ele está muito atrasado na infraestrutura de gás no Brasil, né? Você note que aqui não temos gás atendendo nem empresas. Hoje no Brasil, gás é algo super raro. Eu sou aqui do estado de Goiás e aqui no estado de Goiás, até para empresas, o gás é algo mais difícil de se ter. Normalmente, não é uma estrutura de gás que vem da rua, por assim dizer. São empresas que elas montam pequenos estoques de gás e elas vão lá diariamente, semanalmente, encher aqueles botijões industriais que são gigantescos, mas não tem estrutura nem para empresas aqui no estado de Goiás. E eu acredito que seja assim em vários estados do Brasil também, porque não temos essa estrutura. Então, o problema do escoamento de gás no Brasil hoje é muito grande. Resultados abaixo do esperado, às vezes a gente tem um problema lá que eles têm uma produção boa, mas a produção não é tão boa quanto eles esperavam. Aí, isso é um desafio atualmente. A nova política de preços da Petrobras, por que a política da Petrobras é um problema aqui? Porque a Petrobras ela joga o preço lá embaixo. E se você pode comprar algo por R$20, mas a Petrobras está vendendo por 15, você vai comprar da onde? Da Petrobras. E isso afeta a empresa. Então, o fato da Petrobras subsidiar preços afeta não só a PetroRecôncavo, como todas as outras empresas de petróleo no Brasil. E a nova política de investimentos e desinvestimentos da Petrobras. Quando estávamos no governo anterior, com o Bolsonaro, Paulo Guedes, eles tinham um viés mais de desinvestimento. Porém, com o governo atual, esse governo ele não tem essa característica. Então pode ser que isso impeça o crescimento da PetroRecôncavo em termos de novas concessões. Então isso hoje é um desafio para a PetroRecôncavo. Beleza, qual que seria uma oportunidade para ela? Olha, hoje eu entendo que seria uma oportunidade para a PetroRecôncavo a questão do gás. Eles hoje têm uma produção de gás muito forte e essa produção de gás eles estão começando a distribuir hoje para indústrias. Então isso aí pode ser algo que seja muito bom para eles, onde eles podem começar a cobrar muito mais e ganhar mais dinheiro. E à medida que no Brasil nós tivermos uma melhoria da infraestrutura de gás, ela vai se beneficiar ainda mais, porque ela extrai muito gás.
E por que eu invisto nela? Olha, eu tenho uma carteira aqui no canal e nessa carteira eu investi inicialmente em 10 ações. Uma dessas ações é a PetroRecôncavo. Por que eu invisto nela? Eu utilizo o método de seleção do Joel Greenblatt, onde eu considero o Earning Yield e eu considero também o ROIC. Caiu na minha seleção essa empresa e eu investi nela. Se você quiser saber como que faz a seleção de empresas pelo método Joel Greenblatt, coloca aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo para você futuramente, tá bom? Mas e aí, você gosta do segmento de petróleo no Brasil? Você já investiu na PetroRecôncavo? Investe? Eu invisto tanto na PetroRecôncavo quanto na Petrobras. Coloca aqui os seus comentários. Se você chegou até aqui é porque você gostou. Então se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.